Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Não basta gostar, tem que cuidar, tem que respeitar. Os casos de abandono de animais aumentam em 40% no fim do ano. Sem condições para pagar hospedagem, cães e gatos são abandonados pelos donos nas férias. Comerciante é assaltada, perde o carro, objetos pessoais e vive momentos de pânico. A aliança de casamento não saía do dedo. O bandido ameaçou matá-la. Bar fechado em horário de funcionamento chama a atenção. O comerciante estava morto. Foi assassinado com um tiro na nuca. Dor de cabeça que provoca enjoo e as mulheres sofrem ainda mais. Culpa dos hormônios? Veja como prevenir esse problema. Olha, pessoal, a mãe usou crack nas 8 gestações. Os filhos foram para o orfanato. Quando voltaram para casa, sofreram abuso do padrasto. Mas uma das vítimas refez a vida e quer livrar os irmãos da violência. O Conexão Justiça de hoje fala sobre o pedido de guarda feito por irmãos. Chuva volta a provocar transtornos. Há previsão de temporal e deslizamentos de terra. Por essa, o taxista não esperava. A passageira gestante entrou no carro em trabalho de parto e o bebê nasceu dentro do táxi. O TN entra em campo, ou melhor, entra no armário do William. Ele tem uma enorme coleção de camisas de times. A maioria foi usada por jogadores. E ele tem técnica para conseguir essas relíquias, viu? Felipe Chicarino foi conhecer esse acervo e mostra tudo pra gente. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já. Olá, amigos, já estamos de volta aqui na TV Tribuna no SBT. Muito obrigado pela audiência que você nos dá todos os dias, tá bom? Obrigada. E o TN começa contando o caso de mais uma comerciante que, por conta dessa violência absurda, teve medo de morrer. Mesmo entregando os objetos pessoais e o carro, o bandido chegou a engatilhar a arma e ameaçou atirar. Isso porque a aliança de casamento não saía com facilidade do dedo da vítima. Olha, depois do assalto, os criminosos fugiram. Um deles até foi capturado, mas o veículo usado para garantir o sustento da família não foi localizado ainda pela polícia. Veja só. A comerciante de 56 anos prefere não mostrar o rosto. Ela é mais uma vítima que entra para as estatísticas da violência no Espírito Santo. Teve o veículo roubado nesta rua, em São Francisco, na Serra. A comerciante conta que seguia para uma entrega de flores no bairro quando se tornou alvo dos bandidos do carro branco. Fui abordada pelos dois, que já me pediram para sair de dentro do carro, entregar a chave do carro e tive que entregar tudo, todos os meus pertences, a chave do carro, e eles saíram logo em seguida com o carro. A vítima estava aqui, parada nesta rua, quando de repente surgiu um outro carro de cor branca. Um homem desceu armado e exigiu que ela entregasse todos os pertences. A vítima não resistiu e entregou tudo, mas o criminoso queria mais, a aliança de casamento que estava no dedo dela. O bandido nervoso não conseguia tirar a aliança do dedo da mulher. Chegou a engatilhar a arma para atirar. A comerciante disse que só pensava na família e teve muito medo de perder a vida. Chegaram a engatilhar a arma na minha cabeça, porque eles pediram a minha aliança de ouro. E aí eu não estava conseguindo tirar a aliança. E foi nesse momento que eles ficaram nervosos. Um deles ficou nervoso e engatilhou a arma na minha cabeça. Na hora eu senti que eu só tinha que me apegar a Deus mesmo, e ter firmeza, assim, e conseguir tirar ali a aliança para sair o mais rápido, porque eles pudessem sair mais rápido com o carro, né? Os criminosos fugiram levando o carro da comerciante. Ela ligou para a polícia e fez um boletim de ocorrência relatando o roubo. Uma hora depois, um dos bandidos acabou preso, mas o carro não foi encontrado. O veículo era usado para o trabalho. Agora fica difícil entregar as flores em bairros distantes e o orçamento da família está cada vez mais apertado. A gente se sente impotente. Nós não temos segurança aqui a todo momento, a cada 5 minutos, não estou exagerando, mas tem uma pessoa sendo roubada, assaltada, em via pública ou até mesmo nos comércios, as residências. Enfim, nós não temos segurança nenhuma em Jacaraípe.
Bom, a PM disse que tem policiamento ostensivo na região e está ouvindo os anseios da comunidade para estreitar os laços com moradores e comerciantes e melhorar a prestação do serviço. E olha, o carro da comerciante usado para garantir o sustento da família é um Fox Prata, placa MPJ 4004. Fox Prata, placa MPJ 4004. Se você viu o veículo, não deixe de ligar 181. Lembrando, né? Não precisa se identificar. Ter um bichinho de estimação é uma escolha. Portanto, se você escolheu, tenha responsabilidade, consciência e amor. Olha que estatística mais triste. Nessa época do ano, por conta das festas, férias e viagens programadas, o abandono de animais aumenta em 40%. A gente aproveita e lembra você que isso é crime, tá? A repórter Tainá Lopes conversou com uma voluntária da Sociedade Protetora dos Animais. Ela vive bem de pertinho esse problema. A cena registrada por câmeras de uma casa mostra na prática o descaso com os animais. A mulher chega de carro na rua, sai do veículo, abre a porta traseira, pega 2 gatinhos e abandona os animais no quintal de uma residência em Vila Velha. Infelizmente, é apenas mais uma entre tantas outras cenas de abandono. Com as festas de fim de ano, muitas pessoas viajam. E é justamente neste período que aumentam os casos de abandono de animais. 40%. Essa é a estimativa da Sociedade Protetora dos Animais de cães e gatos que vão parar nas ruas nesta época do ano. Existem muitos casos de abandono nessas épocas, 40% de aumento, né? As pessoas querem viajar na época de Natal, de feriado, de férias, as pessoas querem viajar e quando adotam ou compram um animal, elas não preveem que vai existir esses momentos que não vai ter onde deixar esses animais. Infelizmente, as pessoas não querem ter custos, não entendem que adquirindo um animal, ele vai durar 15 anos e ele vai trazer custos para a família. A Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 1998 prevê os maus-tratos como crime. Qualquer pessoa que for testemunha de abandono de animal doméstico ou exótico pode ir à delegacia mais próxima. A denúncia pode ser anônima. Ao contrário do ser humano, o animal não pode falar, não pode pedir uma criação responsável. Por isso, ao escolher um bichinho, tenha consciência de que ele também vai passar por fases da vida, necessitar de cuidados, gerar custos, mas nunca te abandonar por opção. Eles preferem jogar fora esse animal como se fosse lixo. É um verdadeiro absurdo, né? E isso é crime, as pessoas têm que entender que isso é crime. A gente precisa de uma punição mais forte, né, mais efetiva, para começar a coibir esse tipo de atitude das pessoas. Denunciar sempre. Hoje em dia, com a facilidade de filmar pelo celular, a gente pede sempre que denunciem, encaminhem à delegacia de meio ambiente ou qualquer delegacia, façam um BO e se dirijam à CPI de maus-tratos animais, porque ali a gente faz valer a lei. Pois é, quem escolheu, cuide. O seu bichinho tem muito amor para te oferecer e ensinar. E lembrando, denúncias de maus-tratos e abandono de animais podem ser feitas em qualquer delegacia. Bom, pessoal, agora um assunto que os flamenguistas estão evitando hoje, o futebol. Mas detalhe, vamos falar apenas das camisas dos jogadores. Isso mesmo. Flamenguistas, flamenguistas. Tem alguém aí? Tem alguém? Olha, é que em Vila Velha, um funcionário público se dedica a colecionar camisas de times de futebol. E não são dos famosos não, tá? Ele tem até um cantinho especial para seleções capixabas. E 80% do acervo foi usado por alguns jogadores em campo. Olha que barato. Quem entra aqui se depara com um quarto normal. Só que dentro deste armário tem muita paixão acompanhada de história, cultura e tradição.
O William é o maior colecionador de camisetas de times de futebol do estado. Na época que eu era criança ainda, 12 anos de idade, tinha um professor de português que era fanático pelo Ibiraçu. Então, ao final do campeonato, ele me deu uma camisa. E eu usei a camisa assim, até acabar, mas aquilo me fez nascer a vontade assim de juntar. A maioria do acervo conta com uniformes dos times da primeira divisão da região sudeste, das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e dos estados que nem tem muita tradição no futebol. Mas o cantinho mais especial da coleção é o que guarda as camisas dos times capixabas. Por exemplo, esta, da Desportiva Ferroviária, foi usada pelo Giovani antes dele jogar pelo Vasco da Gama. Todos os times que estão em atividade, licenciados ou extintos, mas que já disputaram o Campeonato Capixaba. 80% das camisas são de jogo, ou seja, foram usadas por jogadores antes de chegarem nas mãos do William. E ele usa algumas técnicas para consegui-las, como a que usou para ganhar esta usada pelo lateral Júnior, ex-Flamengo e futebol de areia. Teve um jogo da Seleção Brasileira de futebol de areia em Jacaraípe, coincidentemente era meu aniversário. Tive acesso onde eles estavam, conversei com ele não acreditou muito, tive que mostrar um documento que realmente era o dia do meu aniversário e ao fim da partida ele me deu a camisa. E conseguir este espaço para guardar as camisas não foi fácil. A esposa dele ficou meio na bronca, viu? Eu brinco muito com o pessoal que vem aqui em casa, com amigos meus, que mais difícil que manter a coleção foi lá no começo, eu consegui convencê-la a separar um quarto que fosse destinado só à minha coleção de camisas. Daqui a um tempo vou ter que passar por esse desafio de novo. Imagino que os filhos estão crescendo, daqui a pouco vão querer o quartinho só deles. Ao todo, a coleção de camisetas do William soma 1.850 camisetas. Mas tem duas que eu tenho certeza que ele não tem, que são essas daqui, ó. Primeiro, esta daqui, ó, que é a camisa do Taubaté, lá da minha região, do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. E essa aqui, que é a do 15 de Piracicaba, terra da pamonha e da cana-de-açúcar, também no interior de São Paulo, lá onde mora meu pai. E aí, você tem essas duas camisetas aqui? Eu duvido que você tenha. Tenho sim. Se quiser, a gente até fazer uma busca aí, eu mostro pra você agora. Você tem a do 15, a do Taubaté? As duas e mais alguns times próximos ali. Rapaz, não é que você tem mesmo? Então aí, né? O William é torcedor do Serra, mas usa diferentes camisas. E quando ele veste os uniformes e anda por aí, sem dúvidas, não é exagero dizer que ele carrega no corpo a história de uma das paixões do nosso país. Olha, e não é que o William é colecionador de primeira mesmo. Até o desafio do Felipe ele venceu. Bacana, né? Quem quiser conferir mais sobre a coleção de camisas de futebol, basta acessar o Facebook Coleção Vovieira, tá? Vovieira, tem um W aí. Isso aí. Quinta chuvosa e cheia de empregos. Há vagas para balconista de farmácia, vendedor, analista comercial, assistente de exportação, executivo de contas, analista de RH, assistente de cobrança, recepcionista e coordenador de marketing. Cadastro no site rhopen.com.br. Olha, o bar que costumava ficar aberto diariamente estava fechado. Familiares do comerciante acharam estranho aquilo. Pois é, e realmente tinha algo errado. Quando entraram no estabelecimento, encontraram o dono morto com um tiro na nuca. O comerciante foi assassinado dentro do bar dele no bairro Oriente, em Cariacica. O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira. Ele foi identificado como Paulo Lopes Rubinho, de 58 anos. De acordo com comerciantes da região, ele morava sozinho e tinha o costume de abrir o bar bem cedo e limpar a calçada, o que acabou não acontecendo ontem. O bar teria ficado fechado durante o dia inteiro. Achando isso estranho, familiares e vizinhos vieram até aqui para ver o que havia acontecido. Quando chegaram,
encontraram a vítima morta com um tiro na nuca. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Segundo as investigações, a casa de Paulo teria sido toda revirada pelos criminosos. Alguns pertences teriam sido roubados, entre eles objetos de ouro e aparelho de TV. Olha, quem tiver alguma informação para ajudar na investigação da polícia, pode ligar 181, não precisa se identificar. Bom, e agora a história, vamos para cá, Rogério? Aí sim, agora a história de uma gestante que entrou em trabalho de parto e acabou dando à luz ao bebê dentro de um táxi em Cariacica. Uau, olha, o taxista entrou em desespero, achava que ia dar tempo de chegar ao hospital, mas no meio do caminho ouviu o choro da criança. Foi um momento de muita emoção que você confere aqui na telinha. As imagens feitas pelo taxista Roberto Carlos da Silva mostram o momento em que a mãe recebe o primeiro atendimento ainda dentro do carro. A mãe está com a recém-nascida no colo e o cordão umbilical é cortado. Amanda Pereira, de 23 anos, e a filhinha Ágata passaram por momentos complicados, mas ao final deu tudo certo. As duas estão bem, cheias de saúde. Ela agradeceu a ajuda do taxista, que nesses 12 anos de profissão viveu uma das suas maiores emoções. Quantas emoções, hein, Roberto? Mãe e filha estão internadas na maternidade São João Batista, em Cariacica. Muita saúde para elas. Olha, agora tem uma correção para a gente fazer, não é? Sim. Nós mostramos agora há pouco a história da comerciante de Jacaraípe, que teve o carro roubado. Então, olha, o veículo não é um Fox, como a gente falou. É um Focus prata, anotem aí a placa, MPJ 4004. Focus prata, MPJ 4004. Se você viu o veículo, não deixe de ligar 181, tá bom? A placa está certa. Isso aí. Somente Focus. a marca que estava errada. É um Focus, tá bom? Tá bom? Olha, o Conexão Justiça de hoje traz uma história muito triste e que, infelizmente, acontece em muitos lares. O abuso sexual em crianças e adolescentes. A nossa entrevistada fugiu de casa quando tinha 13 anos. Ela queria dar um basta à violência. Olha, ela se livrou do agressor, mas continua infeliz. É que os irmãos que lá ficaram assumiram o lugar dela. A copeira quer retirar as crianças do convívio com o padrasto. Marcela Altoé fala agora sobre o pedido de guarda de irmãos. Veja só. Por trás dessa imagem escura, uma jovem de apenas 23 anos, mas com experiências pesadas e tristes. A mãe dela sempre usou crack, inclusive nas 8 gestações que teve. Vivia mais na rua do que em casa. Por causa do abandono, quando a copeira tinha 3 anos, ela e mais 5 irmãos foram parar no orfanato. Para recuperar a guarda dos filhos, a dona de casa teve que se casar. O que seria a solução de um problema foi a porta para outro bem mais grave. O padrasto aproveitava a ausência da mulher para abusar das crianças. Já estava todo mundo tão acostumado que quando eu completei 12 anos eu não era nem moça ainda. E eu lembro uma época que a minha mãe falou assim, deve estar grávida. Eu entrei em desespero, eu só queria me matar. E eu tomei um copo de água de sabão em pó, porque eu achei que eu estava grávida e eu não era moça ainda. Os abusos aconteceram dos 9 aos 13 anos, quando a copeira decidiu fugir de casa e veio para o Espírito Santo. Aqui, chegou a ficar 3 dias na rua. Ela conseguiu escapar da violência que continuou sendo praticada onde morava. O que ele fez comigo, ele fez com a minha irmã de 17 também. Eu não queria que ela passasse o que eu passei, eu não queria. É muito difícil saber que ela passou pela mesma coisa que eu passei, eu não queria. A copeira conseguiu tirar essa irmã do local de tortura, mas um irmão de 6 e uma irmã de 11 anos permaneceram com o padrasto e a triste história se repete. A minha irmã de 11 anos dorme na mesma cama que ele ainda.
E você acha que ele faz com ela o que fazia com você? Creio que sim. Eu não quero que eles passem o que eu passei. O caso é mesmo muito triste, né? Em relação aos abusos, qualquer pessoa pode procurar uma delegacia de proteção à criança e ao adolescente ou o conselho tutelar e denunciar o quanto antes. No caso do pedido de guarda feito por irmãos, a lei prevê essa possibilidade, mas há alguns detalhes. Tanto os irmãos mais velhos podem pedir a guarda dos mais novos, quanto avô, avó, tios, qualquer pessoa que tenha uma relação de parentesco e tenha condições de ser responsável pelaquela criança ou aquele adolescente, pode pedir a guarda, desde que configurada que aquela criança não está tendo todos os direitos constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente, não está frequentando a escola ou está sofrendo algum tipo de violência ou abuso sexual. Quem assume a guarda de uma criança ou adolescente passa a ter total responsabilidade sobre eles. Já o responsável que pratica abusos... O pai é o responsável da criança ou adolescente ou a mãe que comete o abuso, ele pode sofrer desde a advertência até a perda do poder familiar. Ele não tem mais nenhuma responsabilidade sobre aquela criança. Isso na esfera civil. Na esfera criminal, ele responde por um processo, tem todo o trâmite criminal. A copeira conseguiu dar a volta por cima. Hoje, ela trabalha, casou-se e tem um filhinho de 11 meses. O companheiro está desempregado, a família vive com o salário mínimo que ela recebe. E mesmo com muitas dificuldades financeiras, a jovem quer lutar pela guarda dos dois irmãos que ainda vivem com o padrasto. Eu quero tirar essas crianças da mão do meu padrasto, eu quero. Enquanto eu não conseguir tirar, a minha felicidade vai ter completa. Pois é, vocês viram aí uma história triste com uma atitude tão nobre. Mesmo sem condições, a copeira deseja cuidar dos irmãos, tirá-los da convivência com um homem tão cruel. Ela acionou a justiça e espera a decisão definitiva. Ficamos aqui, claro, na torcida para que tudo dê certo. Injusto é deixar que as crianças continuem sendo vítimas de agressões e violência sexual. É isso aí. E você, também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiça@gmail.com, tá aqui embaixo, tá bom? E a página profissional da Marcele no Facebook é Marcele com 2 L's Autoé. Tem aqui também? Olha lá, ó, Marcele Autoé. Uma dor que atinge 30 milhões de brasileiros. Estamos falando da enxaqueca. E por causa da quantidade de hormônios, as mulheres são as que mais sofrem. Olha, essa dor de cabeça intensa que pode durar até dias provoca enjoo, vômito. A pessoa fica mais sensível ao barulho, à luz e também aos cheiros. Assunto do Fala Doutor. Há 20 anos convivendo com uma dor de cabeça de enlouquecer. Ela começa na nuca. Aí ela vem subindo, vem aqui pra frente, como igual você usou a expressão, se o coração da gente estivesse batendo aqui. Às vezes ela vem para dentro do olho e é uma dor de cabeça insuportável. A Luciana tem enxaqueca, uma doença que acomete de 5 a 25% das mulheres no Brasil com idades entre 25 e 50 anos. A enxaqueca está relacionada a um desequilíbrio bioquímico, mas quem vai explicar pra gente melhor essa doença é o Dr. Walter Fagundes, que é neurocirurgião e especialista em dor. Doutor, na verdade, o que é a enxaqueca? Então, como você disse, existe esse desequilíbrio, né, nos neurotransmissores e nos seus receptores, sendo que o principal desses neurotransmissores é a serotonina, né? E isso vai acabar levando a alguns sintomas, né? Dentre eles, o principal é a dor de cabeça. A Luciana já sentiu vários outros sintomas durante as crises. Enjoo, fotofobia, a enxaqueca altera até o humor. A dor ela vai chegando num nível de que é tão insuportável que às vezes a gente vomita. E eu tive que parar em pronto-socorros várias vezes para tomar medicação, para cortar o vômito, para acalmar a dor.
Mas a enxaqueca, ela é uma coisa que ela te incomoda, ela tira você do seu prumo, você não consegue ter uma vida saudável, o convívio com as pessoas se torna até ruim, porque você fica o tempo todo falando, nossa, que dor de cabeça, as pessoas acabam até se chateando, né, tá ao lado de uma pessoa, nossa, como é que uma pessoa consegue, meu marido de vez em quando falava, como que você consegue sentir tanta dor, mas a gente não é porque a gente quer. O tratamento inclui medicamentos, né, em 3 diferentes etapas. Numa primeira etapa, são medicações profiláticas para evitar que a pessoa tenha crise. Num segundo momento, são medicações para o início da crise. E, num terceiro momento, são as medicações para a crise propriamente dita. E é muito importante que a gente tenha bons hábitos de vida, boas noites de sono, que a gente faça atividade física regular, que a gente tenha uma boa alimentação, né? Então, tudo isso é muito importante para evitar na profilaxia do desenvolvimento das crises. A Luciana atualmente já não sofre tanto com a doença. Encontrou um medicamento adequado, buscou um trabalho em um ambiente harmonioso e se alimenta bem. Procurei diminuir minha ansiedade. É difícil, né? Mas procurei diminuir o estresse, ir mais devagar. Mudei de serviço, hoje eu trabalho só meio período. Mudei minha alimentação, hoje eu faço uma alimentação muito mais saudável do que eu fazia antigamente. E faço minhas caminhadas. E eu vou levando assim, porque a vida, a gente tem uma só. Nós temos que vivê-la da melhor maneira possível e de preferência sem dor, né? Exatamente. Especialistas em dor também alertam para os riscos da automedicação. Muita gente vai tomando remédio por conta própria, sem procurar ajuda médica. O ideal é buscar um profissional e fazer o tratamento indicado para o seu caso. Agora, vamos falar a verdade, a chuva mudou a cara em todo o estado. Sair de casa cedinho hoje foi difícil, hein, com aquela chuvinha, hein, Torino? Ingrid. Olha, e tem alerta no Norte Capixaba, tá? A previsão é de grande volume de chuva para a região. E o tempo deve ficar ainda mais fechado, como você vê nas imagens aí, na Grande Vitória e Litoral Sul, a partir de hoje à noite e madrugada de amanhã. Há risco de inundações e deslizamentos de terra. Pois é, o pessoal de área de risco tem que ficar Cuidado, atento, né? O aeroporto de Vitória chegou a ficar fechado hoje cedo. Voos foram cancelados e outros tiveram que ser atrasados. A Infraero disse que a situação já foi normalizada. É hora de conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 14 de dezembro. Capixaba é presa pelo FBI com quadrilha que roubava senhas de bancos. Aqui na foto principal, Flamengo morre na praia mais uma vez. Farmácias liberadas para aplicar todas as vacinas. Gerente perde ação trabalhista e tem de pagar R$67 mil a banco. 7 leitores faturam prêmios de R$500 em compras. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, a musa protetora dos gatos. Bazar com roupas de verão a partir de R$10. E no caderno especial sobre rodas, hatch estiloso e bem equipado. Lembrando que nós estamos ao vivo no meu Instagram, tá? Ontem foi no da Ingrid, hoje é no meu. Qual é o seu Instagram mesmo? Torres_ING, de Ingrid. O meu é Torino Marques mesmo lá no Instagram. Estamos ao vivo ali, ó. Cezinha tá filmando tudo, tá? Pois é, no próximo bloco a gente te espera com novas vagas de emprego. Não saia daí, se sair, volte rapidinho. Agora 12h29, vai pular para 30. Até já. Antes do nosso tchauzinho para você, tem vagas de emprego no Cine de Cariacica para doméstica, auxiliar de estoque, gerente de restaurante, mecânico de automóveis, chefe de cozinha, farmacêutico e pesquisador. Cadastro no site cine.com.br. Boa sorte. Maravilha, quero mandar um abraço especial para o Rafael. Caranguejo Três Irmãos, né? Também para o pessoal da Farmes, lá de Cariacica e... Rafael Caldeira. Rafael Sabe Caldeira. onde é que eles estavam, esse pessoal todo? Aqui, ó. Aqui, ó. No Instagram, ao aqui, vivo. Ó. Ao vivo, ó. Nós estamos filmando tudo, tá? Agora, o que nós fizermos aqui vai estar
na casa de todo É mundo. super legal essa interação. Então, ó, todo dia a gente vai procurar entrar ao vivo no Instagram, então vocês vão acompanhando aqui e ali, tá bom? Quanto coração, que bacana. E vem aí outro coração, ela tá do outro lado de lá, ó. Dá tchauzinho aí, Débora. Débora Moraes. Aí, ó, beleza. Então tá, muito obrigado pela audiência. Amanhã, sexta-feira, vamos estar de volta. Amanhã tem Dica do Chefe. Isso, Que é muito imperdível especial. também. Gosto sempre, muito. sempre. E Jorge Beat? Às 7h20 te espera com carinho de sempre também. Beijo grande. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem em paz. Tchau.